Fala, turma! Vamos estudar regimento interno da Artesp. Olha só, nos moldes do que bancas de concursos cobram. Você sabe, questão de múltipla escolha, 5 alternativas, uma correta, 4 não são a resposta da questão. Primeira questão sobre esse regimento na sua tela. Precisa saber responder. Tá começando os estudos? Como é que tá? Legal, fácil, vamos lá. Sobre a composição do Conselho Diretor da Artesp. É correto afirmar que ele é constituído por. Na sua prova você grifa, porque se estivesse escrito é errado afirmar, é incorreto afirmar, a resposta é outra. E você busca nas alternativas a composição desse importante conselho, dessa agência cuja sigla é Artesp. Está no regimento que extraí lá do Diário Oficial do Estado de São Paulo, publicação de 1º de outubro, o regimento mais atualizado possível. Veja a 4ª deliberação desta ata publicada em 1º de outubro. Assunto: a alteração do regimento interno. Veja artigo 5º desse atualizado regimento, dizendo que o Conselho Diretor é o órgão máximo da Artesp, constituído por um diretor-presidente e 4 diretores, nomeados na forma do artigo 27 da Lei Complementar número 1413 de 2024. Esta lei aqui, inclusive, lida, existe a audioleitura aqui no canal. Olhe logo acima nos cards, vou deixar a audioleitura desta lei 1413 que vai cair no seu concurso da Artesp. Então você viu, de acordo com o regimento, um diretor-presidente. É isso, Fábio? E 5 diretores? Não! Um diretor-presidente, isso! E 5 diretores? Não! No total, são 5 diretores, mas um é diretor-presidente. Outros 4 diretores, 4 mais 1, 5, um diretor-presidente, 4 diretores. Resposta B de bola, fundamentada no artigo 5º que lemos juntos. Vamos então a outra questão. Compete ao Conselho Diretor, em regime de colegiado, dentre outras atribuições. Como assim, Fábio, regime de colegiado? Por quê? O Conselho, composto ali por 5 pessoas. Um é diretor-presidente. Outros 4 são diretores. Regime de colegiado é porque, vamos supor, algum assunto, a maioria vai decidir pela aprovação, ou a maioria pode decidir pela não aprovação. São as deliberações em regime de colegiado. A maioria absoluta, a maioria simples, de repente uma maioria qualificada. Então não é uma pessoa que pensa, é o colegiado, é o órgão colegiado que pensa. Então, compete a esse conselho diretor, de acordo com o regimento que estamos estudando, A, B, C, D ou E. Pessoas despreparadas observam a alternativa C e já querem marcar. E olha que interessante, a pessoa tem uma coceirinha, tem uma comichão, tudo com C, né? C de coceira, comichão, mas não é a resposta certa da questão, galera. Opinar acerca da abertura de concursos públicos. Tá ok, poderia ser uma atribuição do Conselho Diretor, mas posteriormente ao ato do diretor, aí não dá, galera. Nós veremos, taxado na cor vermelha. Veja comigo, eu trouxe em destaque, inciso 13 do artigo 7º, que fala das competências do Conselho Diretor em regime de colegiado. Opinar previamente ao ato do diretor-presidente sobre A, B, C ou D. A, sobre abertura de concursos públicos. Também provimento de empregos públicos permanentes e assim por diante. Veja que o inciso 3º desse artigo 7º do regimento fala aqui: a aprovar o regimento interno da Artesp e as suas alterações é competência do Conselho Diretor. Então, olha na prova. Claro que a alternativa A pode ser a resposta. Se existem 5 alternativas, pode ser A, pode ser E, pode ser C, B, D. Mas veja, C não é simplesmente porque não é posteriormente, mas previamente.
Vamos seguir? Olha que legal essa questão. As sessões ordinárias do Conselho Diretor da Artesp vão ocorrer quinzenalmente, trimestralmente, semanalmente, somente quando convocadas, mensalmente. Você estudou esse regimento, você ouviu falar dele, aliás, estuda o regimento atualizado, e aqui no canal, olhe nos cards. Eu fiz. Existe a audioleitura desse regimento atualizado, você ouve por diversas vezes para assimilar o conteúdo. O que está na questão 3 em tela tem muita chance de cair na sua prova. Regimento interno da Artesp. Tá vendo nos cards? Você simplesmente clica, ouve repetidas vezes. Tá lá lavando a louça e ouvindo, estudando para o concurso, porque você almeja a vaga. Então essas sessões ordinárias, digamos comuns, tá no calendário desse conselho diretor da agência Artesp, eles vão ocorrer semanalmente, de acordo com o calendário por ele estabelecido. Veja o artigo 10 desse regimento, fala que o conselho diretor vai se reunir em sessões públicas semanais, de maneira ordinariamente, de acordo com o estabelecido calendário. De acordo com o calendário que foi estabelecido por ele próprio, pelo conselho diretor, e de forma extraordinária, além do que está lá no calendário, mediante convocação formal do diretor-presidente ou de pelo menos outros 2 diretores. Então, a resposta da questão 3, semanalmente. Você está preparado e preparado? Está estudando para o concurso? São atribuições comuns às assessorias, exceto outro modelo de questão que você precisa estar atento na sua prova. Você grifa. São atribuições. Eu tenho 5 alternativas. Ok, das assessorias? Todas as 5 são atribuições? Não, porque ele fala exceto. E a resposta da questão. O que não for atribuição, que é comum às assessorias da agência Artesp, será a resposta da questão. Zelar pelo adequado andamento dos processos. Administrar o pessoal alocado às suas respectivas. Obedecer aos planos e políticas fixas. Planejar, coordenar. Turma, galera, você está estudando. Na sua tela todas as alternativas. Veja que o cuidado está em uma ou outra palavra num detalhe. Primeira coisa que você observou, a questão não quer uma atribuição que é comum à assessoria. Quer aquilo que não seja, por isso a palavra exceto. Zelar pelo adequado, Fábio, a alternativa A é competência, é atribuição das assessorias. Então não é a resposta da questão. Se for, e se fosse, realmente não era a resposta da questão. Mas sabe por que é? Turminha, galera, turminha. Veja B. Veja o que está em B. Isso é atribuição comum às assessorias. Obedecer também. Planejar, exatamente. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Epa, legal. Veja por que aquela alternativa A não é cor amarela, alerta. Veja o que diz lá no inciso 4º do artigo 57. Zelar pelo adequado andamento dos processos administrativos sob sua responsabilidade. Responsabilidade de quem, turma? Sob a sua responsabilidade, sob a responsabilidade da assessoria ou das assessorias. Entendeu? É atribuição comum à assessoria. 1, 2, 3, 4, 5. Zelar pelo adequado sob sua responsabilidade. Não é zelar pelo adequado andamento sob responsabilidade da Artesp. Cuidado! Também você observa. Olha o inciso 2º. E as de gestão de recursos humanos da agência. Aí sim, da Artesp. Agora, quando fala sob sua responsabilidade, é sob a responsabilidade da assessoria ou das assessorias. Legal. Olha outra questão. Vamos marcar aqui, Fábio. Não é a atribuição que está em A. Você conseguiu compreender? Se não é a atribuição, é a resposta da questão. Tudo bem? Porque diz, são atribuições comuns às assessorias. O que você vê em B é a atribuição comum à assessoria. Em C também, em D também, em E também. Mas o que está em A não é atribuição comum a uma assessoria. Por causa disso, ó, não é sob responsabilidade da Artesp.
mas sob sua responsabilidade, sob responsabilidade da assessoria ou sob responsabilidade das assessorias. Outra questão: a publicação das deliberações do Conselho Diretor deve ocorrer em A, B, C, D ou E. Esta é facílima. Talvez alguém leu por cima o regimento da Artesp, uma vez apenas, superficialmente, e pode ficar tentada ou tentado a marcar a alternativa C. Existiria a publicação de decisões desse conselho no site, é o sítio interno da Artesp? Até poderia existir, mas vejamos que o que está em B, Diário Oficial do Estado, é a resposta da questão. Veja artigo 19 do Regimento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. As deliberações do Conselho Diretor serão publicadas no Diário Oficial do Estado. Quanto ao quórum para a instalação das sessões do Conselho Diretor, A, B, C, D ou E. Isso tem tudo para cair na sua prova. Fábio, o que é quórum? Número de pessoas, né? Uma quantidade de pessoas para instalar uma reunião, uma sessão do Conselho Diretor. Precisa de unanimidade, maioria simples, 2/3, presença apenas do diretor-presidente. Turma, galera, será que alguém marcaria a alternativa D de dado? Não é possível. Vai instalar a sessão do Conselho Diretor. Precisa só da presença do diretor-presidente. Uai, e cadê aqueles outros 4 diretores? E lembre-se, Conselho Diretor em regime colegiado. Ali eles vão discutir, conversar, é um grupo de pessoas. Diretor-presidente sozinho não está reunido com ninguém, então não tem sessão. Exige presença do ouvidor e corregedor, pessoa também que não leu, né, o regimento, de repente vê a alternativa E, sabe da importância de um ouvidor, do corregedor, mas exige a presença dessas figuras? Não. Você sabe que a resposta da questão é B de bola, tá? Em destaque na cor verde, veja no artigo 16, as sessões da reunião desse conselho importante, elas vão acontecer, serão instaladas com a presença do quórum mínimo da maioria simples dos diretores em exercício. Então, havendo quórum mínimo, quantidade mínima de maioria simples dos diretores em exercício, acontece a reunião, ela é instalada. Legal, que tal? Vamos lá? Há outras questões, vamos ver mais uma, porque eu quero perguntar para você, tá legal? Quer mais questões aqui no canal? Escreva aí, Artesp quero mais. Sobre a relatoria dos processos submetidos ao Conselho Diretor, assinale o correto. O relator será sempre o diretor-presidente. Turma que está imersa nos estudos de concurso público, sempre fica esperta com as palavras, nunca, talvez, somente, apenas. Será que a alternativa A poderia ser a resposta da questão que pede o que está correto? Na sua prova você grifa. A relatoria é determinada por sorteio dentre os diretores, excluído o diretor-presidente. Fábio, excluído não, incluído. Cuidado, não à toa, trouxe essa questão aqui. A relatoria deve ser sempre atribuída ao ouvidor. Meu Deus, essa figura, né, lá da ouvidoria, a ela cabe a relatoria, o relator é escolhido pelo governador. Então quer dizer que o governador, com milhares de atribuições, ele tem tempo sobrando para, né, escolher. Vou escolher o relator do processo submetido ao Conselho Diretor da Artesp. E não tem só essa agência, né? Tem a Artesp, a Arcesp. E ele fica lá escolhendo. O relator dessa é esse, o relator daquela é aqui. Ah, turma! Não há regra específica. Ah, sim, é a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer. Não, veja, artigo 12, especialmente parágrafo 1º, tudo na subseção 2ª, que fala que os processos administrativos a serem submetidos à deliberação do Conselho Diretor deverão ser encaminhados pelas superintendências e, quando for o caso, pela ouvidoria ou pela corregedoria, para inclusão em pauta, conforme procedimento estabelecido pelo Gabinete da Presidência. Parágrafo 1º do artigo 12. A relatoria dos processos administrativos será determinada mediante sorteio entre os diretores, que são 4, não é verdade? Excluído o diretor-presidente. Então, esta palavra excluído
está certinha de acordo com o regimento interno da Artesp. Por isso, a alternativa B de bola, a resposta da questão, 6 questões para o 6. Existem mais. Querem que eu grave outro vídeo? Deixa um like, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Não gostou? Pode criticar. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!